Nossa conversa hoje é com João Carlos Redondo, executivo, consultor e professor com 34 anos de experiência no setor industrial, serviços e varejo farmacêutico, dos quais 15 anos na liderança do tema sustentabilidade em grandes organizações. Ele foi diretor de meio ambiente da Fiesp e seu desafio agora é a implantação da chamada logística reversa de medicamentos, que virou lei, mas ainda é uma operação complicada para muitas farmácias. Ele é o principal consultor do grupo de acompanhamento de performance, o GAP, que reúne 17 entidades do mercado Pharma, incluindo Sincofarma São Paulo e ABC Pharma. Falando em logística, é lógico que ele vai nos explicar tudo. Primeiro, uma questão pessoal, João. Aliás, muito obrigado por estar conosco aqui na ABC Pharma. Como é que você se engajou nessa temática ambiental? Já tem mais de 20 anos, Celso. Assim, iniciei em 99, né, com a implementação de sistemas de gestão ambiental. Na época, trabalhava num grande grupo privado brasileiro, na área industrial de tecnologia, e administrava fábricas do grupo na época, e ganhei de presente, na verdade, a criação de um sistema de gestão ambiental baseado numa norma internacional, a ISO 14001. Então, começou lá em 99, há bastante tempo, e passou a fazer parte da minha função como executivo durante todos esses anos. Nunca imaginei que fosse, eventualmente, se tornar uma grande qualidade profissional, né, por conhecer tanto da questão, mas realmente é uma área bastante empolgante, vamos assim dizer, com bastante desafios. Bom, agora chegou ao setor de medicamentos, né, que é a nossa praia aqui na ABC Pharma. Logística reversa de medicamentos. O nome parece complicado para quem não é do ramo. Você acha, João, com a tua experiência já até agora nesse tema, qualquer empresário de farmácia, ou pelo menos a grande maioria, pode entender e praticar essa política, digamos, ecológica em seu estabelecimento? Com toda certeza, Celso. Essa é uma questão assim que entra muito a contribuição, né, a colaboração de todos, né, para um bem comum. Então, é uma visão de sociedade mesmo. Ou seja, quando o governo definiu lá em 2010, pela Política Nacional de Resíduos, né, que medicamentos, assim como outros 6 grupos de produtos, deveriam, ao final da sua vida útil, né, ter as suas embalagens, e aqueles produtos que já não têm mais utilidades deveriam retornar, né, para o processo produtivo como matéria-prima ou terem a destinação ambientalmente correta ao final da vida útil, tem duas grandes características. Primeiro, a preservação ambiental, né, para você evitar poluição, evitar contaminação de solo, de água, o descarte inadequado disso no meio ambiente. Isso protege a sociedade, protege o meio ambiente. E o segundo ponto é que muitos desses materiais são utilizados como matéria-prima para outros produtos. No caso de medicamento, a destinação é ambientalmente correta, ou seja, uma proteção da saúde pública para evitar que esses medicamentos sejam descartados de forma inadequada, seja no vaso sanitário, que é muito comum, seja no lixo da cozinha, no lixo do banheiro, ou seja, a gente percebe que as pessoas descartam as embalagens, os blisters, né, de forma inadequada. Isso acaba gerando poluição de solo e água. E isso é ruim para o meio ambiente, porque num dado momento isso volta para a nossa cadeia alimentar. Então, o pequeno comerciante, ele tem um papel fundamental, porque ele chega na ponta com o consumidor. Então, aquele estabelecimento que aquela comunidade do entorno vai fazer uso para comprar os seus produtos, seja de cuidados pessoais, seja de beleza, seja de medicamentos, ele pode, inclusive, ser o ponto de recebimento desses materiais, que entraria, então, numa cadeia de logística reversa, né? Porque a lei deixa claro isso, né? Que cabe ao fabricante fazer a destinação ambientalmente correta, cabe ao consumidor fazer a devolução desse produto quando ele não mais tiver utilidade, tiver vencido, parcialmente utilizado, não tiver mais utilidade, junto com as suas embalagens, bulas e as caixinhas secundárias, né? Então, cabe ao consumidor devolver onde ele comprou, cabe ao comerciante receber. Para isso, tem também coletores específicos, né, que a gente deve seguir, tem toda uma normatização nisso, mas é muito simples, viu, Celso? Então, o sistema que o setor tem criado em parceria com as 17 entidades oferece também toda essa orientação para aqueles que quiserem participar dessa iniciativa. João, a lei original, a 12.305, é de 2010. Por que levou 11 anos para entrar em prática?
essa complexidade do Brasil, né? Eu acompanhei desde 2010, né? Então eu fiz parte lá como conselheiro da CNI, representando a CNI nesse fórum, um dos GTs, né? Foram criados vários GTs, foram 7 GTs, grupos técnicos de trabalho em Brasília, e aí teve uma negociação muito grande, porque imagina, nós estamos num Brasil com dimensão continental, com uma capilaridade enorme, 27 estados, né? Tudo que a gente pensa em termos de logística é extremamente complexo, e quando você imagina que aquele produto que foi colocado no mercado, aquilo que sobrou do produto, ou ele em desuso, deve voltar para o setor produtivo, imagina o custo disso. Então, a grande discussão, né, ao longo desses 11 anos, foi principalmente a responsabilidade de cada um nessa cadeia, o que caberia ao consumidor, o que cabe ao comerciante, o que cabe ao distribuidor e o que cabe ao importador, né? E depois o fabricante que deveria fazer a destinação ambientalmente correta. Então, você tem uma sequência de discussões que nós tivemos ao longo desses mais de 10 anos, né, para entender qual era a responsabilidade de cada um desses atores na cadeia. Quem deveria fazer o quê, em que momento e quem pagaria essa conta, né? Então, talvez a grande dificuldade foi como é que a gente resolve uma equação desse tamanho, num Brasil deste tamanho, com a complexidade que nós temos, né? E resolver principalmente os custos envolvidos nisso, as despesas envolvidas nisso. Então, esse foi um grande desafio a ser rompido nos últimos 10 anos. Aliás, já que você tocou nesse assunto, eu ia perguntar um pouco mais tarde, a questão do custo acho que é transcendental, né? Sobretudo para o pequeno empresário, fica especulando quanto é que isso vai me custar. Teoricamente, o custo é tolerável diante do resultado. Sim, até porque acho que o setor de farma, diferente de outros setores, ele é bastante capilar, né? Ele é muito grande. Nós estamos falando de mais de 80 mil farmácias no Brasil. Então, diferente de outros setores que têm que arcar com essa devolução de todo um conjunto de equipamentos, etc., e poucos vão pagar essa conta, o setor de farma, você tem uma distribuição muito grande e o custo unitário para cada um daqueles que fizerem parte, né, desse ecossistema, vamos assim dizer, é bem pequeno, diante do benefício para a sociedade. Então, existem N situações que você pode considerar nesse caso, mas não é um custo que vai onerar, e mais do que isso, o custo em não fazer vai ser muito maior. Sem dúvida. Aliás, pelo menos aqui em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, nesse primeiro momento, nem todas as farmácias serão incluídas na obrigatoriedade de já apresentar, de já se incluir, né? O critério tem sido a população. Aqui em São Paulo, por exemplo, parece que o decreto 10.388, não é isso? Determina a instalação de 2.800 pontos de coleta em cidade, o que representa um ponto para cada 10 mil habitantes, né? E em São Paulo só deve cobrir os municípios com população superior a 200 mil habitantes. Em sua visão, quando é que ano a lei cobrirá os nossos 5 mil e tantos municípios, ou se cobrirá? Muito rápido, né? Então, foi bom você tocar nesse decreto, porque nós tínhamos ali o decreto federal, a lei federal, que é 12.305, o decreto que regulamentou ela, que é o 7404, né? Também de 2010, e o decreto que define as regras para o setor de farma foi publicado em junho do ano passado, que é o 10.388. Diferente dos outros setores previstos na política nacional, o setor de farma optou por não assinar um termo de acordo setorial, mas veio por meio de regulamentação de decreto, que significa que tem força de lei, né? E lá nesse decreto ele traz, então, essas características, né, de implementação, um ponto a cada 10 mil habitantes, em cidades acima de 100 mil, e tem um cronograma para a implementação disso. Nós começamos pelo estado de São Paulo, né? Implementamos até 31 de maio, nós colocamos já em funcionamento 1.200 pontos, chegamos a 1.400 pontos em junho, e agora, no final de julho, mais 800 pontos nessa rede. Então, tem crescido de forma constante dentro do cronograma definido pelas 17 entidades que fazem parte do programa LogMed. Então, em São Paulo, a gente já tem uma cobertura e que já permitiu recolher 7,6 toneladas de medicamentos. Então, se tem funcionado bem, a gente tem preparado
todo o sistema com software de rastreamento, apoio ao comerciante da ponta, que é importante que ele tenha esse apoio sem custo, né, no software de controle, e parcerias com distribuidores, com grandes redes. Então, tudo isso tem ajudado a avançar nessa agenda. Além do imperativo legal, você não acha que a participação nesse sistema de uma farmácia dá a ela um certo diferencial de marketing diante de uma farmácia vizinha que não tem isso? Quer dizer, é uma questão até de imagem, né, que pode ser um diferencial para a farmácia. Você não acha isso? Com toda certeza. O que a gente tem percebido nesses anos todos que eu tenho trabalhado com esse tema, os clientes dão preferências, porque ele vai fazer uma compra, ele já leva o medicamento que está ali em desuso na casa dele. Todo mundo tem aquele grupo de medicamentos ali preventivos em casa, né, que a gente chama de farmacinha, né? Farmacinha a pessoa tem ali um analgésico, a gente sabe que não é recomendado, que não deveria, mas todo mundo acaba tendo isso na sua assistência, isso acaba vencendo, e aí a pessoa acaba descartando isso. E eles dão preferência naquelas farmácias que têm o coletor, porque sabe que vai ter um destino ambientalmente correto. E cada vez mais a gente percebe essa geração mais consciente, viu, Celso, da responsabilidade de cada um. A pessoa fala, não posso jogar isso aqui no lixo, isso aqui vai parar no lixão, isso aqui vai parar no local que vai contaminar, então vou levar até a farmácia. Isso acaba gerando uma forma de relacionamento e responsabilidade social também do proprietário da farmácia. Ele está fazendo a parte dele. É diferente ele ter o medicamento que venceu na prateleira daquele medicamento que está na mão do consumidor. É uma forma dele gerar o trânsito, né, daquele consumidor para aquela loja específica. Então, gera-se um diferencial e gera responsabilidade também. Agora, João, fazendo um meia-culpa aqui, não sei se você se inclui nisso. Você já checou essa farmacinha que você deve ter na sua casa, como eu tenho na minha? Você já checou data alguma vez? Já. Você já checou? Eu nunca chequei até agora. Vou passar a checar. A minha esposa já se cobra muito. Já descobre. Eu tenho uma caixinha básica com remédios, mas de anos, né? Eu nunca chequei e continuo tomando. É claro que esses remédios de uso diário não caducam, porque você toma todo dia. Mas alguns você deixou lá um analgésico, uma dor de cabeça de 2 anos atrás, tal, uma azia. Eu confesso a você que ainda não chequei e vou passar a checar. Acho que vai ser o comportamento. Por isso que o consumidor também tem que ser conscientizado, né? Não só os participantes dos elos dessa cadeia. Uma coisa importante que você disse, à medida que a gente foi oferecendo os pontos para a população passou a descartar. Então, teve até um crescimento grande de descarte no primeiro momento, né? Que aquilo que está acumulado, assim como você comentou que na sua casa tem aí esses medicamentos que estão há algum tempo, né, que deveriam ser descartados, etc., muitas pessoas passaram a observar nas farmácias, olha, aqui tem um ponto de coleta, né? Então, vou aproveitar e vou trazer para cá, porque eu não sabia o que fazer com isso. E a gente percebe isso no comentário dos consumidores que chegam nas lojas, justamente perguntando, olha, eu preciso descartar, como é que eu faço? Né? E não tem nenhuma diferença do medicamento controlado, do medicamento como analgésico que você pode comprar ali sem uma receita médica. É um creme, né? Um tratamento para uma contusão, alguma coisa, não tem nenhuma diferença do ponto de vista de descarte. Né? Então, chegou até a farmácia, faz o descarte, tem lá normalmente o coletor bastante organizadinho para fazer o descarte, e daí para frente já tem uma operação bastante segura, porque tem o destino correto. Falar desse coletor, mas antes uma pergunta de leigo mesmo. O remédio vencido um dia já é vencido. Um dia, venceu ontem. Ele tem que descartar. À luz das recomendações, né, dos especialistas, a data de validade é algo que deve ser seguido é soberana. Para não comprometer a saúde. Né? O uso indevido, o uso fora do contexto, né, de segurança do medicamento já é um aspecto de segurança no consumo, né? Não deve ser consumido medicamentos vencidos mesmo. Agora, a participação do varejo nesse processo é o coletor, né, que vai ficar disponível na loja. Eu já vi o coletor, temos até um aqui dentro da DC Farma para mostrar para as pessoas, né? Esse coletor é oficializado, é um modelo padrão, você tem que ser aquele modelo, não é que você consegue, você tem que comprar em algum lugar. Existem vários fabricantes. Como é que funciona isso? Quem define as características de um coletor é uma ABNT, né? Que é uma norma brasileira, e é a 16.457.
ela inclusive está passando por revisão agora, mas só provavelmente daqui 1 ano ou 2 anos que ela deve ser publicada na revisão nova, e lá traz as características que esse coletor tem que ter, dimensão, né, os cuidados no descarte, uma vez que o medicamento foi descartado, ele não pode ser resgatado, a pessoa não consegue enfiar a mão lá e retirar aquele medicamento, então tem algumas regrinhas, tem um compartimento interno que deve ser seguido, então tem uma série de características que devem ser seguidas, porque essas características serão utilizadas para uma eventual fiscalização da vigilância sanitária, para saber se você está seguindo essa determinação. O que a gente tem feito no sistema LogMed, junto com as 17 entidades, a BC Pharma é uma das entidades que tem nos apoiado e faz parte desse processo, é ofertar, né, alguns modelos em que os pontos de varejo podem fazer uso, né? Porque uma vez que é uma solução coletiva, né, que é um problema muito complexo e muito significativo, a solução colaborativa e cooperativa, né, ela é mais barata para todo mundo, mais segura para todo mundo. E nesse ganho de escala que a gente teve, a gente então tem buscado junto ao Comitê Técnico Operacional, que é um dos órgãos de governança, né, do sistema LogMed, é que a gente consiga ofertar ao varejo opções e que aí a farmácia faz a opção daquele que faz mais sentido para ela, né? Em termos de preço, tamanho, formato, cores. Ela pode buscar patrocínio para isso também, que é uma coisa boa. Boa. Então, assim, é uma forma de você viabilizar. Mas esse custo do coletor, do lacre, né, que está na própria norma que deve ser utilizado, o saco que envolve, que está lá dentro do coletor, que depois vai ser fechado com esse lacre para segurança, manuseio e tudo, é um custo do varejo, é um custo da loja. Agora, em termos de recolhimento, João, há um prazo definido para cada loja ou assim que lotar, assim que encher, eu ligo para de quem é a iniciativa desse recolhimento? É o que temos feito, Celso. A loja, então, faz o recebimento, né? Tem ali um sistema que ela recebe, acessado via internet, ela tem uma orientação de como proceder com o armazenamento correto. Uma vez que esse recipiente chegou a 70% do volume dele, ele recebe esse lacre, é um lacre numerado, né? E aí o gerente da farmácia, o proprietário da farmácia, pesa, então, esse saco e anota no sistema o número do lacre e o peso daquele saco. Isso aí vai ser utilizado para rastrear esse material até a incineração, até a destinação ambientalmente correta. Uma vez que ele lançou no sistema, ele está conectado a um distribuidor, ou alguns distribuidores que costumam atendê-lo. Nós temos em São Paulo, por exemplo, já são 24 centros de distribuição, né, que vão coletar esses sacos, né, nas lojas que são atendidas por eles. Então, tem todo um processo logístico aqui de organização que fizemos. Ele faz o acionamento eletronicamente, né, e aí o distribuidor que atende aquela farmácia vai programar a retirada. Então, o processo de inserção do dado da farmácia, imediatamente o distribuidor recebe essa informação, verifica a rota dele de coleta, normalmente eles passam diariamente, ou a cada 2 dias, dependendo da região, e aí ele faz a retirada desse material. Tem um documento que ele deixa na farmácia, indicando que, olha, recebi o material, tantos quilos, tantos sacos, os lacres e tal, e a farmácia guarda esse documento com ela para eventual fiscalização da vigilância sanitária. O novo coletor, para substituir o que já está... Aliás, o coletor é o mesmo, fica lá, não é descartado junto. Não, quanto tempo o coletor dura? Não é descartável. Quanto tempo dura? Não. Olha, eu tenho coletores instalados há 7 anos, eles estão funcionando super bem, né? Então, normalmente você troca o saco de plástico. Só o saco de plástico, isso. É diferente daquela Descarpac, né, que você usa para infectantes, importantes e perfurantes. E só para lembrar, o que não deve ser coletado, embalagens de vidro, que são quebráveis, quebradiços, é isso? Existem algumas regrinhas, então você não pode descartar no coletor seringas, agulhas, né? Embalagens de vidros com líquidos dentro, aberto, né? Que pode derramar e pode causar uma confusão. Mas a embalagem de vidro pode ser descartada, não tem problema. Pode. Ela só não pode ser quebrada. A embalagem quebrada não pode ser estar quebrada. Não pode estar quebrada, né? Porque o coletor também tem um sistema que amortiza a queda do material lá dentro, então evita o frasco do xarope, eventualmente, vir a ser danificado. Então, cortantes, perfurantes não devem ser descartados, né, nesses coletores,
Embalagens de vidro quebradas também não devem ser descartadas. Bulas e as receitas que acompanham, né? As bulas e as caixinhas, né? As secundárias que nós falamos, Sim. as vazias. Elas são descartadas numa boca separada, né? Para justamente a gente, no futuro, conseguir reciclar esse material. Então, você tem normalmente... Elas não serão incineradas, serão recicladas. No futuro, acredito no futuro. que sim. Sim. Hoje a gente tem tido ainda algum tipo de mistura. Sim. Né? Então, a pessoa vai lá e acaba jogando o medicamento junto com a bula e a caixinha, e aí não tem jeito, você tem que incinerar tudo. Mas, à medida que a gente vai orientando o consumidor a descartar corretamente, a gente vai ter, então, um material limpo de bulas e caixas, que pode ser recicladas e voltar para a indústria de papel, e o material que teria ali as embalagens primárias, aquelas que tiveram contato com o medicamento, que devem ser incineradas. Dona João, em tese, quem comanda esse processo dentro de uma loja, numa farmácia, é o farmacêutico? Sim, hoje a gente tem tido esse profissional à frente, é um profissional que tem um nível de competência muito grande, um bom conhecimento técnico, uma capacidade de orientar o consumidor, de orientar os processos internos na farmácia, e a gente tem procurado centralizar no farmacêutico responsável. Algumas farmácias utilizam o gerente, né, que cuida daquele ponto, que também é uma boa opção, porque também conhece o processo de gestão. Quer dizer, não é obrigatório ser o farmacêutico, assistente Não é obrigatório. Tá. Não é obrigatório. É assim o líder daquela operação que orienta, que gerencia aquela operação no dia a dia, que deveria fazer essa ponte para garantir que as informações estejam corretas, o lançamento esteja correto e a operação ali para ter segurança nesse processo. Está se atribuindo ao farmacêutico inúmeras novas funções, né? Serviço clínico, a chamada assistência até clínica farmacêutica, né? E a gente receia que ele vai ter muita atribuição, talvez para pouco tempo, mas entre essas atribuições, você acha que tomar a iniciativa de abordar o cliente, o senhor tem em casa algum medicamento vencido, nós temos agora um coletor, você acha que isso é importante? Esse é um papel que nós chamamos de educacional, né, Celso? Então, assim, é parte desse processo que a gente evite que as pessoas guardem medicamentos vencidos em casa, que a gente evite que esse medicamento seja descartado de forma inadequada. E é muito simpático, né? É uma ação de empatia de você orientar o teu cliente de que você tem um serviço a oferecer para ele. Então, vale a pena ao mesmo tempo que vale, com certeza, com certeza. Porque é uma forma de você orientar naquele momento de contato. Eu sou da época, você também, em que o farmacêutico no interior era o nosso médico, né? Cabelos brancos. Exato. Eu com pouco cabelo, tá preto ainda. Mas eu sou da época que o farmacêutico era o nosso médico no interior, né? Então, a gente eu sempre tive um grande respeito, né? Começando pelo senhor Pedro Zidói, né? Nosso presidente de honra, né? Que na sua farmácia no Brás era o médico da região, né? As pessoas queriam as clientes queriam ser atendidos por ele, até para comprar uma aspirina. Quando ele não estava, a pessoa esperava ele chegar para entregar a aspirina. Confiança absoluta, né? Então, estão tentando reviver esse profissional, né? E, embora hoje os tempos sejam outros, o timing do cliente é outro, ele quer pegar o mais barato possível e ir embora para casa, mas com o tempo e com essas iniciativas que nós estamos tomando, vocês estão tomando, eu acho que o farmacêutico vai reassumir essa função do passado, função nobre, né? Sem dúvida, é um profissional assim que eu tenho uma grande admiração, até pela história de vida, né? E eu acho que ele tem um papel, pelo conhecimento técnico que ele tem, pelo respeito, na confiança que ele tem do consumidor, esse papel de conscientização, né, de educação do consumidor. Porque, concorda comigo, Celso, é um tema novo também para a sociedade. Se a gente parar para pensar, a gente sempre achou que aquela mágica que acontece de você colocar o lixo na porta da sua casa, passa o caminhão e leva embora, a gente achou que o problema sumiu da nossa vista, né? Só que a gente não pode esquecer que a gente está num sistema fechado, né? E o lixo só mudou de lugar. Você é do tempo em que o leite era deixado na porta da casa, numa embalagem de vidro, não? Eu sou do tempo que eu ia às 6 horas da manhã, ia lá na leiteria buscar uma canequinha de alumínio. Na minha casa, eu lembro, na minha infância, deixavam na porta, não sei em que porta, mas no portão ninguém pegava, e ninguém mexia.
em vidro e você, na próxima compra, deixava a embalagem de vidro vazia. Agora, como ecologicamente era correto, né? Você Não gerava resíduo. Coisa. Agora, você acha que... Você sentiu que a pandemia, nesse 1 ano e meio, alterou algum ângulo desse processo, para o bem e para o mal? O sistema que eu implementei já era um sistema mais antigo, né, na área de logística reversa de medicamentos, e os últimos 2 anos eu pude acompanhar de perto, né, quase 3 anos. O que eu percebi é que houve um aumento do descarte, porque também houve um aumento da oferta de pontos de coleta. Sim. E as pessoas em casa também começaram a rever esses processos também, de olhar para esses assuntos com mais cuidado. Acho que teve com todo o sofrimento que a gente tem passado, acho que teve um processo também de reflexão das pessoas com relação à questão ambiental. Sim. E a gente percebeu um aumento do descarte. Então, significa que as pessoas também estão se conscientizando de fazer o papel delas. Porque se o consumidor não devolver o medicamento que está com ele, o sistema não funciona. É tudo parte do consumidor. E a gente tem que ofertar esse ponto para que ele possa levar e ser atendido corretamente, né? Então, o papel da farmácia de bairro, do independente, da pequena rede, é fundamental para esse sucesso, Celso, porque ele vai criar relacionamento com o cliente dele, que normalmente é um cliente cativo, né? Eu vou naquela farmácia porque ali eu me sinto bem atendido e deixo de ir naquela farmácia porque fui mal atendido, porque eu não tenho confiança, né? Então, essa é mais uma relação de empatia, de confiança. João, as farmácias de rede serão ou já têm sido os pontos pioneiros nesse engajamento ao processo? Iniciamos com as farmácias de rede, né, porque justamente elas que estavam melhor preparadas, já tinham o sistema implantado há alguns anos. E você pode padronizar, né? Isso, já estava padronizado. O decreto previu, Celso, que o caminhão que leva o medicamento para venda possa recolher no mesmo caminhão o medicamento devolvido pela população. Isso foi uma negociação do setor com o governo federal. Caminhão da distribuidora. Do distribuidor, exato. O mesmo caminhão do distribuidor que leva o medicamento para ser vendido pode recolher no mesmo caminhão o medicamento que foi descartado. Isso simplificou muito o custo da operação de logística. Sim. Uma redução de 90% do impacto ambiental. O cálculo recente que eu fiz para fazer esse comparativo, né, da eficiência do sistema anterior, que eu passava loja por loja, num caminhão específico, recolhendo isso, levava até um centro de distribuição, depois um outro caminhão maior retirava isso, levava até o incinerador, versus o mesmo caminhão que leva, traz para o CD, acumula, ganha um volume e vai um caminhão só, fazendo só uma viagem. A queda do impacto ambiental chegou a mais de 90%, 91%. Então, é um ganho ambiental significativo. Vocês sabem que as farmácias se queixam muito de ações fiscalizatórias, né, de vários segmentos, né, vários contextos, né, sanitário, regulatório, etc, etc. A política de resíduo da logística reversa pode gerar, em tese, também ações de fiscalização que a farmácia não vai gostar muito? Pode sim. Ou as quais ela tem que se preparar? Sim, esse é o momento de se preparar, esse é o momento de fazer esse pequeno investimento para atender a legislação e fazer parte de um sistema. Porque muitas vezes numa cidade, você tem uma lei municipal que ela é mais rigorosa que a lei estadual, e a lei estadual de determinado estado pode ser mais rigorosa que a lei federal, ela só não pode ser mais flexível. E nesse ponto, o agente de fiscalização da vigilância sanitária daquele município vai utilizar estes marcos municipais, estaduais e o federal para verificar se a farmácia está em conformidade. Se a farmácia fizer parte de uma rede maior, que naquele município, por exemplo, exigiu 5 pontos, né? Pode ter 6, pode ter 7, pode ter 10, pode. Mas se os 5 pontos previstos em lei estão disponíveis naquele município, ele pode dizer, eu faço parte da rede, mas a minha loja não é uma loja, a minha farmácia não é um ponto de coleta, é na farmácia tal, ou numa outra loja minha, né? Porque lá foi contemplado em função da localização, o melhor atendimento do consumidor. Então, ele também se previne disso, mas ele tem que fazer parte desse sistema. Quando você tem municípios em que ele exige que toda farmácia tenha o coletor, não tem o que fazer, porque o agente de fiscalização da vigilância sanitária vai utilizar
esta lei municipal para te fiscalizar. E aí você tem que ter o coletor naquela localidade. Interessante, você disse que o município pode alterar a legislação sempre para ser mais rigoroso, nunca pode atenuar, não pode ser mais as flexível. Exigências. Mas ele pode criar qualquer regramento próprio, o município, nesse caso. Só para você ter uma ideia, até dezembro do ano passado, dos 1.000 e poucos pontos, quase 2.000 pontos que eu tinha instalado na rede em que eu instalei esse sistema, 488 tinha leis municipais próprias, ou seja, 1/4 de todos os pontos instalados no Brasil tinha lei municipal que obrigava a ter o coletor em todas as farmácias daquele município. E não tem o que discutir, porque a lei municipal você tem que cumprir. Você conseguiu detectar, apontar alguma regra própria, meio assim, esdrúxula em relação a isso? Sim. Por exemplo? Por exemplo, a gente está falando de medicamentos e suas embalagens. É o que está no decreto federal, é o que está na lei, é o que está no que a gente chama de edital número 2, né, que é o edital que trouxe aí, as regras para o setor de farma. Né? E aí tem alguns municípios e estados que, às vezes, obrigam você a receber embalagem de cosméticos, que não está no nosso setor. A gente pode vender cosméticos na farmácia? Pode. Mas ele está num outro acordo setorial, ele está no acordo de embalagens. É outra cadeia, né, de retorno desse material. E tem alguns municípios que têm obrigado, e alguns estados, poucos estados, têm obrigado que a farmácia também receba embalagem de shampoo, embalagem de esmalte, embalagem de creme, né, que deveriam ser recebidos numa outra cadeia produtiva que não a farma. E eu presumo que essa exigência torne mais frequente a necessidade de recolhimento, que vai encher mais rapidamente o coletor, né? Os sacos, né? Sem dúvida. E aí você volta àquela discussão que levou 10 anos, que a gente falou, quem é que paga a conta? Porque se eu tenho uma logística reversa de medicamentos e tem caído no meu coletor embalagens de cosméticos, eu estou pagando uma conta do setor de cosméticos. Então, volta àquela discussão, mas aí é uma lei, aí você não tem muito o que fazer. Aí você tem que cumprir, tem que receber e tem que fazer o descarte de forma correta. Para a gente terminar nosso papo, que foi, aliás, desculpe o trocadilho, mas foi muito redondo. Esse papo, não é à toa que você é o principal consultor executivo desse assunto no Brasil inteiro. Você conseguiria apontar, pela tua experiência até agora, o maior desafio da logística reversa no Brasil para os empresários do setor? Hoje é logística, né? O custo da logística. Então, o que a gente tem desenhado para o setor, para o nosso setor, é uma forma de criar regiões no Brasil, que a gente consiga prestadores de serviços regionais, para que a gente circule o mínimo possível com esse medicamento, né, com esses resíduos, para evitar de transportar de um estado para o outro, ou rodar muito com esse medicamento, com esses resíduos, para que eles sejam descartados de forma ambientalmente correta. Então, o grande desafio nosso hoje é a logística, é essa capilaridade enorme que o Brasil tem, né? As questões de custo, com toda certeza, mas a solução que nós temos desenhado para o setor de farma é uma solução barata para todo mundo, mas vai exigir a colaboração de todo mundo. Ser proativo, dar a sua contribuição, né? Buscar patrocínio quando for o caso. Então, você também tem essa condição do coletor. Mas o lado bom é que a gente conseguiu definir direitinho no decreto a responsabilidade de cada um. Então, só lembrando, né, Celso? A farmácia recebe do consumidor, o distribuidor retira naquela farmácia, dentro desse sistema, depois leva até o seu CD, e um operador da indústria retira no CD desse distribuidor, já um acumulado, né, desse material, sim, e faz a destinação ambientalmente correta. Então, cada um fazendo a sua parte, é barato para todo mundo, protege todo mundo da legislação, porque a gente cumpre, faz o compliance disso, e atende a população, e cuida do meio ambiente também, né? Se nós conversarmos daqui a um ano, você me garante que nós teremos grande parte do Brasil já engajado nessa política? Com toda certeza. A gente deve chegar no final do nosso cronograma a quase 8.000 pontos instalados no Brasil, e agora, em 31 de julho, nós já passamos de 2.000 pontos. Então, assim, a gente está bastante avançado, nós estamos com 25% já do cronograma cumprido,
só com o estado de São Paulo, porque é uma capilaridade, uma concentração grande, e a partir de setembro a gente tem o desafio de expandir para outros estados, e a gente tem, então, um planejamento para fazer com que isso aconteça, dando cobertura para o consumidor e garantindo também o cumprimento da legislação federal. O que vai terminar antes, a vacinação dos brasileiros ou a logística reversa? Difícil de dizer, mas a logística está indo bem, isso eu posso te dizer, que o setor, assim, as 17 entidades estão no esforço coletivo da gente cumprir esse cronograma e até antecipá-lo quando possível, com toda certeza, viu, Celso? Muito bem. João Carlos Redondo, foi uma honra tê-lo aqui conosco, viu? Um prazer. Um papo bem substancial que vai trazer trouxe grandes informações para quem é do setor, como nós aqui da BC Pharma. Muito obrigado, viu? Boa sorte até o final do processo. Eu que agradeço, estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer outra oportunidade, eu fico à disposição para ajudá-los. Muito obrigado, João. Obrigado. Até mais. Até mais.